Fala turma, me chamo Marcos Carneiro, esse é o canal Profissional de Valor. E aqui nós falamos sobre o mercado de trabalho e sobre como você vencer as etapas dos processos seletivos e se colocar nesse mercado tão concorrido e encontrar o teu tão sonhado emprego. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Esse é o nosso agradecimento a você que estará compartilhando, engajando mais pessoas aqui no nosso canal, no nosso movimento e ajudando aí a mais pessoas com um conteúdo de valor, um conteúdo que ajudará essas pessoas também a se colocarem no mercado também. Então, roda a vinheta e vamos para o nosso assunto de hoje. Então, bora lá. Respondendo a sua pergunta enviada aí pelos nossos canais, nossas redes sociais, o inbox aí do Instagram. Então, primeira pergunta de hoje enviada por uma pessoa de 58 anos. Então, a pergunta é: tenho 58 anos e fui demitido. Então, um homem foi demitido, estou sem chão. Bem, esse é um problema que acontece com muitas famílias, né? Então, pessoas que, depois de muitos anos ali no mercado de trabalho, acabam sendo descartadas pelo mercado. Então, esse é um momento de parar, identificar as oportunidades e retomar a vida profissional. Um homem de 58 anos que já deu ali muita contribuição para o mercado, está próximo ali da sua aposentadoria, mas muita gente não está querendo parar ali com 60, 62, 63 anos. Quer continuar trabalhando, continuar produzindo, se sentindo bem, se sentindo útil. E essa expectativa de vida, que antes no Brasil era muito menor e as pessoas se aposentavam e paravam de trabalhar, isso não faz muito sentido hoje, né? As pessoas trabalham até 80 anos ou até mais e se sentindo muito bem. Então, primeiro ponto é entender as grandes oportunidades que existem dentro da área, por exemplo, da tecnologia. Tá? Então, aqui eu não consigo entender nessa pergunta qual é a área dessa pessoa, desse senhor. Mas vamos dar um exemplo que ele é de uma área administrativa, ou de uma área industrial, ou qualquer que seja a área. Essa migração de carreira tem sido feita, por exemplo, por muitos profissionais para uma área de desenvolvimento de software, por exemplo. Desenvolvimento de software é algo que tem um gap de profissionais gigantesco. Então você tem muito mais vaga do que profissional. Então aqui tem uma oportunidade. Se você é uma pessoa que gosta de lógica, que gosta de cálculo, que gosta... Aqui está uma oportunidade. Parar um pouco, se inscrever em um curso de programação, com 6 meses, 1 ano de estudo, você já será ali um desenvolvedor júnior que conseguirá desenvolver algumas coisas para empresas. Com um salário baixo ainda, talvez um salário mínimo, R$2.000, mas em constante aprendizado para evoluir nessa profissão. Nunca é tarde para recomeçar. Eu não sei o nível de formação também, mas retomar o estudo de alguma profissão, seja uma medicina, seja uma engenharia, ou seja qualquer outra profissão, nunca é tarde para se começar. 58 anos ainda é uma idade que dá tempo de recomeçar uma vida de estudos. É lógico que você deve olhar profissões que existem ali uma escassez de profissionais. Eu nunca indicaria um senhor de 58 anos que foi demitido, que está em busca de recolocação, começar uma faculdade de administração. E eu digo isso porque eu sou administrador. Os administradores e os sindicatos de administração que me critiquem, mas fazer administração em uma altura dessa, você vai estar entrando numa fila com mais 400, 500, 600 pessoas jovens em busca de um trabalho e concorrer com vagas com muita gente. Tá? Então essa é a realidade. Existem vagas que existem muito mais profissionais do que vagas e existem outras oportunidades que existem muito mais vagas do que profissionais, como a programação, como vagas de marketing, por exemplo, como tráfego, como vagas de social media, copywriting, que é algo que
é escasso, assim, tem muita gente estudando, mas tem muito pouca gente que realmente sabe executar e fazer copywriting. E é algo que você consegue aprender com um curso de 4 meses, 6 meses, você já está conseguindo executar isso para empresas trabalhando de casa, tá? Então essa é a minha dica para você que está aí em busca de oportunidades. Uma terceira e última dica, logicamente, para quem já está ali com seus 58 anos, seus 60 anos, é pegar ali um dinheiro que você recebe ali de uma rescisão, que você conseguiu guardar ali durante a vida, também e empreender ali um negócio e conseguir criar ali uma aposentadoria, conseguir fazer esse trabalho e gerar uma renda para viver ali uma velhice tranquila. Segunda pergunta, fico muito ansiosa na entrevista de emprego e sempre acho que fui mal após a entrevista. A ansiedade é o grande mal do século, né? A ansiedade é a antecipação de algo que eu ainda vou viver, né? A depressão é algo que eu vivi, eu sofro por algo que eu vivi, né? E a ansiedade é algo que eu ainda não vivi e estou sofrendo por algo que eu ainda não vivi. Então, essa ansiedade que, na verdade, dentro da entrevista, pode ser ansiedade, mas também pode ser uma certa insegurança, né? Pode ser ali uma certa timidez, né? Que pode estar sendo misturada ali como ansiedade. Mas entenda, isso tudo também é treino, isso tudo é uma autoconfiança, é uma segurança do processo que você está vivendo. Então, esse posicionamento, né, onde você vai estar sendo avaliada por um recrutador, mas que você precisa se colocar de uma forma autoconfiante diante de um recrutador, isso é fundamental, tá? Então, achar que foi mal dentro de um processo seletivo é um indicador de que talvez você tenha sido mal, mas você também pode estar sendo muito autocrítica com você mesmo. Será que você realmente tem sido tão mal assim? Não receber uma resposta positiva depois de um processo seletivo não quer dizer que você tenha sido muito mal. Talvez o processo tenha muitos concorrentes e outra pessoa estava dentro de um perfil mais adequado para a vaga do que você. E só tinha uma vaga, tá bom? Então o problema não foi você. O problema não era exatamente você. A questão é porque a vaga que você se colocou, existiam outras pessoas que estavam mais adequadas. E não tem nenhum problema, tá bom? É importante não desistir, é importante não se abalar e achar que você tem ali um grande problema e que não consegue vencer essa etapa. Autoconfiança, previsibilidade. Tudo isso que a gente fala aqui é para reduzir essa ansiedade. Por que pessoas que estudam para concurso, estudam para grandes provas muito concorridas, elas fazem simulados? Então elas se preparam e elas fazem simulados. Eu estou atualmente treinando para provas de triatlo. Hoje pela manhã eu fiz um simulado. Daqui a uma semana eu vou correr um duatlon, 5 km de corrida e 750 metros de natação. Então hoje eu fiz exatamente o que eu vou fazer daqui a uma semana. Então é um treino para um jogo, né? Então é importante entender, existe um treino, você precisa treinar. Então, se você ainda não sabe, se você ainda não tem segurança, treina com alguém na sua casa, né? Pega um modelo de entrevistas, né? Pede para alguém te entrevistar e vai treinando essas falas para que você sinta mais segurança, né? Essa previsibilidade do que vem por aí lhe ajuda a tirar um pouco dessa ansiedade. Mas você nunca vai conseguir prever 100% o que vem de lá para cá. Mas a sinceridade e a verdade vai também lhe ajudar a ter um pouco mais de tranquilidade. A verdade, em alguns momentos, vai lhe tirar do jogo, mas ela é sempre o melhor caminho. Então, não tente ficar manipulando a verdade e criando fatos para tentar se encaixar dentro daquele cenário. Eu vejo muita gente nervosa dentro dos processos seletivos sem querer falar a verdade. A verdade é muito libertadora, no sentido de que você vai falar simplesmente o que está dentro de você. E isso vai lhe tranquilizar, por mais que isso vai lhe tirar do processo seletivo.
Então, cuidado com a insegurança de não querer falar a verdade, com a insegurança de querer criar fatos ou inventar situações para melhorar a sua imagem diante do recrutador. Isso pode lhe colocar em uma situação constrangedora e isso vai aumentar a sua ansiedade. Então, vá pelo caminho da verdade, por mais que isso lhe tire do jogo em muitos momentos, tá bom? Terceira pergunta: qual a diferença entre requisito e desejável? Vamos lá. Para quem não entendeu muito bem essa pergunta, quando você vê uma vaga publicada no LinkedIn, em qualquer plataforma, ou aquela artezinha em rede social, você normalmente vê ali uma descrição do cargo, né? E o que é a descrição? Basicamente é o que você vai executar, né, como atividade, descrição do cargo. Logo abaixo vem requisitos. Então, o que são requisitos? É o mínimo que você precisa ter para se colocar, para se aplicar, para aplicar o seu currículo para aquele cargo, tá? Eu estou ensinando algo que muitos RHs ou gestores não sabem, misturam, tá? Mas entendam que é um conceito correto. Você pode ver em alguns cargos o requisito ser uma pessoa comunicativa. Tá errado. Comunicativo é algo desejável, é um comportamental, não deveria estar como requisito, até porque você não consegue ter uma mensuração objetiva sobre uma pessoa comunicativa, tá? Então, muitos recrutadores erram muito na hora de preencher esses dados do cargo. Então, requisito são questões objetivas, escolaridade, cursos, habilidades, são coisas que eu consigo mensurar ali dentro do processo seletivo. E para que serve isso? Para me triar logo de cara. Então, se eu digo que esse cargo eu preciso de um engenheiro de produção formado há pelo menos 5 anos. Se você é um engenheiro de produção formado há 1 ano, esqueça, não envie o seu currículo. Isso não é sorte, isso não é loteria. Você não vai ser selecionado, você vai ser triado logo no primeiro giro do sistema. Então, o volume de currículos eles são muito grandes, recebidos por essas plataformas, e o algoritmo basicamente é, quem está fora do requisito, corta e joga para o lado. O recrutador não perde tempo olhando quem está fora do requisito, tá bom? Segundo ponto, dentro da pergunta, desejável. O que o recrutador deseja, né? A mais. Então, o desejável é o que é a mais, né? Ele não é obrigatório. Então, o exemplo que eu dei, um engenheiro de produção ali com 5 anos de formado, tá? E aí vamos dizer que eu não coloquei no cargo que ele deveria ter experiência profissional, tá? Então isso não entrou como um requisito. Mas o desejável é o quê? Experiência profissional. Experiência de pelo menos 2 anos na função. Legal. Então, se você não tem experiência, você está fora do jogo? Não, tá? Se você tem uma formação de engenheiro de produção há 5 anos, você está no jogo. Mas se existe um outro engenheiro que é formado há pelo menos 5 anos e que tem experiência de pelo menos 2 anos na função, ele já tem pontos na frente. Por quê? Porque ele tem o desejável. O desejável, por que o desejável é criado? Porque assim, se eu colocar a experiência como requisito, talvez eu limite muito a vaga e eu diga, pô, vai ser difícil achar essa pessoa, porque é muito limitado achar um engenheiro de produção com 5 anos de formação que tenha 2 anos de experiência. Então eu digo, beleza, eu aceito receber currículos que não tenham 2 anos de experiência, mas é desejável para mim. Então se ele tiver, ele tem ali um destaque, ele ganha pontos comigo. Mas ele vai ser contratado? Não, porque ainda tem a próxima etapa, que é a entrevista. E essa é mais decisiva do que o currículo. Então, é importante entender esses dois campos, porque aqui você vai... Então, se você só tem o desejável e não tem o requisito, não envie o seu currículo. Agora, se você tem só o requisito e não tem o desejável, mande o seu currículo. Você entra com um pouco de ponto a menos, mas você ainda está no jogo, porque você pode conseguir mostrar a sua capacidade ali dentro da entrevista. Tá ok? Então, quarta e última pergunta de hoje. Minha prima trabalha na prefeitura da minha cidade e está me convidando
para trabalhar. Estou pensando em largar meu emprego atual. Bem, vamos lá. Muita calma nessa hora. Eu falo com experiência própria, sou administrador, empreendedor, executivo e passei pela administração pública, sou um admirador da administração pública. Falo com orgulho que fui demitido de uma prefeitura pela primeira vez na vida, a única vez na minha vida que fui demitido, porque era um corpo estranho dentro de uma prefeitura. Mas você precisa entender o que é esse seu trabalho, você pensa em largar, por um trabalho talvez provisório. Porque a administração pública, né, prefeitura, governo, tribunais e Ministério Público, o que quer que seja, eles têm 3 formas de contratação, basicamente, né, que é concurso, muita gente está aí como concurseiro, estudando, dando a vida aí para estudar e entrar, que tem estabilidade e passa a vida toda aí ganhando um salário como concurseiro, né, estável, contratado. A segunda forma são cargos comissionados, ou seja, são cargos de confiança do gestor público, governador ou prefeito, ou seja, ele indica ali. Existe um jogo de indicação política, né, normalmente com vereadores, com deputados que indicam e tem ali toda uma estrutura dentro desses governos. E o grande problema desses cargos é que na hora que muda governo, sai todo mundo, depois entra todo mundo e aí não tem estabilidade nenhuma. Você tem que estar ligado àquele grupo político, depois você vai sair, provavelmente, se o grupo político mudar. E a terceira forma, essa é mais instável ainda, que são contratos temporários, né, que as prefeituras têm ali, os governos, uma liberação para contratar durante 1 ano, ou talvez até 2 anos, um contrato temporário para alguns tipos de trabalho, tá? Então, precisa entender o que tem de tão ruim no seu trabalho hoje que você pensa em mudar e o que tem de tão bom nessa nova proposta que tem sido feita para você dentro de uma prefeitura. O que eu posso dizer é ter dentro do seu currículo uma experiência dentro da administração pública, como prefeitura, como... Se não estiver muito ligado ao seu objetivo profissional, ou seja, você é da área de saúde, você trabalha no hospital, e aí você vai trabalhar dentro de um hospital público agora, e dentro da mesma função, durante 2 anos, isso é válido para dentro do seu histórico profissional. Mas vamos dizer que você está trabalhando ali dentro de uma indústria, e aí vai trabalhar agora dentro de uma área administrativa de uma prefeitura e depois que mudar toda a estrutura política, você vai sair, vai querer ir para o mercado de novo, você acaba não ganhando pontos ali dentro do seu currículo, tá? Os recrutadores olham até com um certo olhar negativo quem trabalhou dentro de prefeitura, porque a máquina pública ela é tão ineficiente que ela acaba estragando muita gente, né? Porque você, dentro de uma empresa, você trabalha dentro de uma grande empresa, quando você apresenta o seu currículo, é lógico que o recrutador vai olhar com bons olhos, né? Então você traz aquela cultura, você trabalhou tantos anos dentro de uma mega empresa que você traz essa cultura, você traz essa experiência, você traz vivências, né, dentro de uma empresa. O que você vai trazer depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos que você trabalhou dentro de uma prefeitura? O que você vai, quando você sair desse emprego, o que você vai mostrar para a próxima empresa? Você aprendeu dentro dessa prefeitura. Se o seu objetivo é trabalhar dentro da administração pública, é ser um gestor público, vai em frente. Eu acho que tem um caminho. A administração pública ela tem muitas oportunidades, ela tem uma missão muito bonita. Mas se é para trabalhar só para aproveitar os cabides de emprego que existem dentro da administração pública, eu não indico. Vá para as oportunidades que existem no mercado privado, que são muitas oportunidades. E aí, por fim, se existe uma oportunidade dentro da administração pública e que você agora precisa pegar, porque você precisa pagar a conta, vá para esse emprego na prefeitura e olhe para o mercado de fora e busque um trabalho fora urgente. Então, passa um tempo dentro da administração pública, mas já olhando para fora, sabendo que isso tem um tempo limitado e a qualquer momento isso vai acabar, porque é temporário, se não for concurso. Porque se for concurso, você vai estar ali estável pro resto da vida, né? Como os concurseiros aí dão a vida para estar nessa estabilidade. Então é isso. Compartilha o nosso vídeo, compartilha o nosso canal com quem precisa de emprego, com quem está em busca dessa colocação profissional. E nós nos vemos no próximo vídeo.
Um grande abraço, Deus abençoe.